A seguir na TVC. Política em Foco, abordando o cenário político do país. Olá, amigos! Está iniciando mais um Política em Foco aqui na Conquista, na telinha da Conquista, para você conferir mais um programa falando aqui de política. Ano de eleições municipal, né? Na cidade de Várzea Paulista, nós estamos percorrendo, mas em breve também vamos convidar pessoas aí de outras cidades, de outros municípios. Essa é a nossa intenção, discutir política para que possamos aí chegar em outubro conhecendo da arte, né? Isso é muito bom. E hoje, finalmente ele me atendeu, né, a esse convite. A agenda do homem é complicada, mas está conosco David Alexandre, secretário de Governo de Comunicação na cidade de Várzea Paulista. Tudo bem, David? Tudo bem, Sandro, e com você? Tudo jóia. David, que nós já nos conhecemos há muitos anos, o David já foi radialista aqui em Várzea, já mexeu com comunicação e está aí agora, né, trabalhando em prol do governo de Várzea, tanto na Secretaria de Governo quanto a de Comunicação, né? Quem é o David? Antes disso é importante dizer, aliás, aproveitar e cumprimentar aqui todos os seus... Quando é na internet não é telespectadores, né, Sandro? Internautas. Internautas, né? Isso. Saudar aí todos os internautas que acompanham o seu programa e esclarecer, né? Eu, apesar de acumular 2 secretarias, tenho só um salário, né? E você sabe que já na administração pública a gente sempre brinca, né? Sim. Que tudo que é de ruim, você pode esperar que vai surgir algum tipo de boato relacionado à política, à administração pública. E aí programas como esse que você faz aqui, cumpre um papel importante que dá a chance de esclarecer, faz as pessoas gostarem mais da política, né? Que é a única maneira que a gente tem de transformar a vida da sociedade. Mas eu acumulo desde o início da administração 2 secretarias que eram separadas, a gente acabou propondo ao prefeito fazer a unificação das 2 pastas. Então, desde o início do mandato, nós acumulamos a área de governo e de comunicação. E respondendo a tua pergunta, essa é uma pergunta profunda, né? Quem é o David? Quem é o David, né? Acho que o David é um sonhador, você sabe disso, a gente já se conhece há bastante tempo. E é uma pessoa que trabalha diariamente para fazer com que os seus sonhos se tornem realidade. A minha grande motivação para estar na vida pública, para ter entrado na política, é experimentar essa sensação que a política nos dá de realizar coisas grandes, né? Não grande por conta do tamanho, não é necessariamente isso, mas coisas que inicialmente você, quando se depara com elas, você diz assim, puxa vida, será que eu vou conseguir fazer? Será que é possível? Será que com uma decisão eu posso beneficiar a vida de tanta gente? Nenhuma outra atividade produz respostas satisfatórias para esse tipo de pergunta, senão a política. E é por isso, e o David eu diria que é essa pessoa que é movido pela política, que coloca o sonho em prática e que a minha missão de vida minha missão de vida no mundo, minha missão de vida, esses dias atrás eu assisti uma palestra que colocava essa indagação, e a minha missão é servir. Eu tenho muita satisfação de servir e de fazer a diferença, né? Então a política, ela está no meu sangue já há muito tempo, você sabe disso, né? Desde a minha adolescência, quando a gente trabalhou também na prefeitura, na casa do adolescente. Eu tenho uma satisfação muito grande porque a gente consegue servir e fazer coisas que através da política você não conseguiria fazer de outra forma se não fosse através dela. Família dele? Família, eu sou casado, né, com a Karen Verônica, tenho 2 filhos muito bonitos porque puxaram a mãe, né? Nesse sentido eu tenho lá o Lucas, que é meu filho mais velho, que já é um adolescente, tem 15 anos, e o David Alexandre Júnior, que é um bebê, né? Já tá grandão, as crianças crescem muito rápido, né, Sandra? Sim. Já tá com 2 anos e meio. Se a gente, porque o David nasceu justamente num período onde eu estava começando a militar na prefeitura de Várzea Paulista. E
quando a gente percebe, já cresceu, né? Quando Tá você certo. vê, já foi. Então, é a família que é extremamente importante para mim, né? Não só o meu núcleo, mas também os meus pais, enfim, toda a minha família é aqui da cidade de Várzea Paulista. Então, você praticamente já me respondeu a próxima pergunta, que era como era o sonho, né, de fazer parte de uma administração pública, né? Então, você já bem sintetizou bem. Então, eu já vou para a próxima. O que mudou do David sonhador para o David hoje realidade? Acho que o que mudou é que o David da realidade é um pouco mais maduro, né? E também um pouco mais cansado, né? Não tem como não ser, né? Eu nunca imaginei que seria fácil, porque, Sandro, a minha vida nunca foi fácil, né? Eu nunca tive facilidade nenhuma, eu não sou filho de família rica, eu sempre tive que trabalhar para poder ter as minhas coisas, né? Certo. E como a grande maioria das pessoas que nos assistem. Então, por eu ter uma vida difícil desde pequeno, né? Desde que eu me conheço por gente, eu nunca esperei que fosse ter facilidade, que fosse ser uma questão simples. É lógico que é um pouco mais difícil do que a grande maioria das pessoas imagina, né? Mas a grande mudança é que o David hoje ele é um pouco mais maduro, tem uma noção mais próxima do que é possível e do que não é possível ser feito. Quando a gente começou a pensar na política, lá, desde que eu me conheço por gente, eu participo de política, né? Mesmo na época que eu estudava ainda na época que se fala o ginasial, não, primeiro grau, primário na época, né? Que se dizia, né? O primário, que hoje está sintetizado como ensino básico. Eu me lembro que já na terceira série, Sandro, eu disputava eleição, né? Eu fazia eleição. Na oitava série, quem estudou comigo aqui em Várzea Paulista vai se lembrar disso. Eu lembro que a gente teve lá um pleito eleitoral do qual eu participei, né? E com debate, com toda essa situação. E eu me lembro, desde aquela época a gente já propunha o que ia fazer na escola, o que ia fazer no bairro. A grande diferença é que de lá para cá a gente tem uma noção maior do que é possível ser feito e daquilo que não é possível ser feito, ao menos num curto espaço de tempo. Essa eu acho que é a grande mudança. Tá na veia mesmo, né? Tá na veia, tá na veia. E eu até digo para você, porque eu quero te fazer esse questionamento, até porque você não foi candidato. Eu acho que eu consigo responder isso porque eu sou assim. Muitas pessoas perguntam, Sandro, por que você está envolvido na política há mais de 20 anos, por que você não sai? Então, mas eu quero esclarecer isso para quem está nos assistindo. Por que você não foi candidato ainda até hoje? Acho que o grande motivo para eu não ser candidato, e quando eu digo isso, eu digo até com alguma emoção, porque eu encontrei ao longo da vida algumas pessoas que eu me identifiquei de tal forma que auxiliar estas pessoas a exercerem a política é como se eu mesmo eu tivesse feito, né? Não é segredo para ninguém. Eu caminho com o prefeito Juvenal, que na época não era prefeito, caminho com o Juvenal desde os meus 16 anos de idade. Eu conheci ele ainda na casa do adolescente, quando em 1998 nós fundamos o Partido Verde, né? Na época um grupo de 5, 6 amigos, enfim, quem viveu aquela época sabe como é que foi a história. E por ter conhecido e visto no Juvenal alguém que também sonhava com o meu sonho e que gostaria de usar a política para fazer o bem, né? E o Juvenal usa a política para fazer o bem, e isso que é mais elogiável, ele não usa a política para fazer o bem só na época de eleição. O Juvenal já faz o bem na política e já pratica o bem para a cidade de Várzea Paulista há muito tempo, né? O Juvenal, antes de eu trabalhar com ele, inclusive, eu já o conhecia do trabalho que ele realizava na PAI. Certo. Não querendo ser prolixo, porque você sabe que a gente gosta de falar, né, Sandro? Eu sei. E eu me lembro que eu tinha por volta de 13 ou 14 anos de idade, acho que mais cedo ainda, um pouco, acho que uns 12 anos. Eu não vou talvez saber relacionar que idade exatamente eu tinha. Mas um dia numa missa, na época nós tínhamos o padre Venilton, não sei se você chegou a conhecê-lo, né? E aí eu estava na missa tal, e de repente o padre pega e diz assim, olha, nós aqui na igreja temos uma agência de emprego, e essa agência de emprego está sendo mantida com a doação de salário de uma pessoa que é vereadora, que tem um outro emprego, e que ela, por ter o seu emprego, ela está fazendo a doação do salário dela para poder manter essa agência de emprego. É o Juvenal.
sabe? É uma coisa que eu nunca mais vou esquecer na minha vida, porque a hora que eu ouvi o padre falando que tinha uma pessoa que militava na política e que era capaz de abrir mão do ganho para poder manter um serviço social importante, como naquela época era a agência de emprego, né? Uhum. Para quem escuta isso, nós estamos falando de 20 anos atrás, né? Não tinha agência de emprego em Várzea Paulista, não tinha serviços importantes como o que era prestado ali na paróquia. Então, dali por diante nasceu essa admiração, e eu nunca tive necessidade de ser candidato, porque os meus ideais e os sonhos dos quais eu acredito são muito bem defendidos e representados pelo Juvenal Rossi, que hoje é o nosso prefeito. Agora, nós vamos também por uma parte do programa que é um pouquinho mais duro, né? Mas eu sei que você é amigão, David, e sabe muito bem que eu preciso fazer esses questionamentos. Claro. Primeiro dele, vocês como governo sofrem ataques diariamente. Diariamente, no Facebook, em tudo quanto é lado. Por quê? Porque é mais fácil para quem está de fora criticar, né, do que quem está dentro defender. Como que vocês estão enfrentando isso? Com muita serenidade, né? Ao menos a gente tenta enfrentar com muita serenidade. Eu me orgulho muito de manter uma relação respeitosa com absolutamente todas as forças políticas do município. Eu tenho uma relação respeitosa com militantes e integrantes de todas as vertentes partidárias aqui de Várzea Paulista. E sempre foi assim. Sim. A gente, como a gente brinca, a gente racha o pau, discute, briga, mas eu pessoalmente procuro sempre fazer uma distinção entre o que é uma disputa de ideia, o que é uma disputa ideológica, né? E da questão pessoal. É lógico que a gente fica triste quando a gente vê que nem todo mundo sabe fazer essa separação, e também percebe que nem todo mundo sabe até onde vai o limite da discussão política. Porque eu entendo que precisa ter ética, precisa ter seriedade, você tem que tomar cuidado para não falar mentira, para não induzir as pessoas ao erro. Eu fiz oposição a maior parte da minha vida, Sandro. Sim. Né? Eu comecei a militar na política com 16 anos, então eu me atrevo a dizer que até os 31 anos de idade eu era um integrante da oposição. Mas eu me orgulho muito de nunca ter precisado mentir, nunca ter precisado atacar a honra de ninguém, nunca ter precisado distorcer nada para poder exercer oposição. Infelizmente, apesar de julgar não ser uma atividade muito confortável, na minha opinião, muitos desses ataques e muito da oposição que se faz ao governo hoje falha por não se atentar a alguns princípios éticos básicos. Quer dizer, se você é um militante da oposição e tem informação correta, se você tem conhecimento da verdade, é desonesto da sua parte quando você se dirige aos seus eleitores e abre mão da verdade que você já detém para contar uma versão fantasiosa ou uma versão mentirosa de um determinado fato, só porque essa versão te favorece. Ou seja, prejudica o governo e favorece a oposição. Um exemplo disso é a questão do hospital, né, que a gente já conversou algumas vezes a respeito disso. Você sabe que quando a gente assumiu a prefeitura de Várzea Paulista, a prefeitura estava falida, quebrada, mais de 100 milhões de dívida, e um dos problemas que nós tínhamos é que obras que deveriam ter sido feitas com recursos recebidos dos governos federal e governo estadual não haviam sido feitas, e também não tinha o dinheiro para fazer a obra, porque essas obras sofreram desvios, as denúncias foram aceitas pelo Tribunal de Contas. É uma situação que inclusive a gente não fica propagando, que foi condenado, não foi. Os gestores aqui, eles têm bens bloqueados, eles têm condenações judiciais, mas você sabe que a gente não fica usando a comunicação para poder falar disso. Mas o grande problema aí é quando a gente lida com a falta de ética das pessoas que se atrevem a fazer oposição. Quer dizer, mesmo com toda essa dificuldade, a gente conseguiu construir a UPA, foi investido, né, foi reinvestido mais de R$1,5 milhão de dinheiro do município. Conseguimos inaugurar a UPA, que é o nosso novo pronto-socorro, tem o dobro do tamanho do antigo pronto-socorro. Todo mundo sabe que o antigo pronto-socorro não tinha condição física, condição estrutural para atender com dignidade a nossa população. Tinha lá goteira, tinha uma série de problemas. E é um pronto-socorro que só tinha sido reformado pela antiga gestão. Então é uma estrutura muito antiga, já tem mais de 20 anos. E aí, estou sendo um pouco longo na resposta, mas para dizer que esse é o tipo de ataque com o qual a gente
têm mais dificuldade de lidar. Porque é quando o ataque não vem movido pela falta de informação, Sim. mas vem movido pela maldade e pela ânsia de assumir o poder a qualquer custo. E o hospital está funcionando? O hospital está funcionando. Sim. Né? E aí se valeram talvez da onda de desinformação, porque o que nós... qual foi a modificação que aconteceu no funcionamento do nosso hospital? Esse antigo pronto-socorro, que tinha uma estrutura pouco apropriada, que não tinha acessibilidade, não tinha quantidade de banheiro apropriada, a sala de medicação era extremamente apertada, quem usa, toda a população de Várzea em algum momento já precisou usar o antigo pronto-socorro e sabe que ele já não estava mais apropriado. Então quando nós assumimos a administração, que já existia o projeto da UPA aprovado ao lado do hospital, isso é outro ponto importante, porque aí o próprio cara que participou da gestão, onde foi aprovado o projeto do lado do hospital, ele vem a público e questiona, onde já se viu fazer uma UPA onde já tem um hospital? Como se isso fosse negativo. Só que aí, discutir isso com alguém que sabe por que a UPA está lá e os benefícios que ela traz por estar do lado do hospital, é extremamente negativo, né? Então, o que se fechou foi o antigo pronto-socorro, que foi substituído pela nova UPA, que tem o dobro do tamanho, quem já usou sabe do que eu estou dizendo, salas confortáveis, mobiliário totalmente novo, nós temos lá o quarto de UTI semi-intensivo, sala de urgência com equipamentos novos, salas de atendimento individualizadas, recepção também individualizada, e aí nós fizemos esse remanejamento do pronto-socorro, o que é o pronto-socorro? O pronto-socorro é a porta de entrada do hospital, é onde chega todas as urgências e as emergências. Ali é feita a triagem, é feito o acolhimento, é feito o atendimento inicial, e quando o caso é grave, Sandro, o que faz? Aí você encaminha o caso para o hospital para que ele possa ser internado. Sim, né? sim. E quando a gente diz que o hospital está funcionando, ele está funcionando porque enquanto a gente está aqui batendo esse papo, eu tenho lá 13 vidas que estão sendo cuidadas e que estão recebendo todo o cuidado necessário no Hospital Municipal Dr. Alcípio. E já que você falou de cuidados necessários, estão comendo? Estão comendo. Refeição. Estão comendo. Correu o boato essa semana passada, de que parece que o fornecedor já não ia mais fornecer o almoço, a comida. Esses dias desses, conversando com um amigo meu, o Tadeu Comerlato, se estiver acompanhando, eu quero mandar um abraço para ele. Ele brincou dizendo o seguinte, que a notícia ruim, ela espalha que nem pólvora, né? Isso. Notícia boa dá um trabalho e a notícia ruim se espalha. A prefeitura, embora esteja rigorosamente em dia com os seus repasses aí à instituição que administra o hospital, com um pequeno atraso, é verdade, mas nada que prejudique ou que comprometa o funcionamento das atividades, teve lá um desacordo entre a instituição que administra, né, o hospital atualmente, e a administração do restaurante. Entendi. Um desajuste, um desacerto que passaria desapercebido se não fosse o desejo de se explorar politicamente o fato, né, de forma negativa. Ele foi, inclusive, num jornal aí que está no Facebook, desafiando o governo, né, dizendo que vocês mostrassem as notas, porque ele afirma ainda que não recebeu. Porque nesse caso, como eu expliquei, o repasse ele é feito num montante a maior para o hospital. Certo. E aí o hospital, que é uma organização social, recebe esse recurso e faz esse repasse para diversos fornecedores. Sim. Então a prefeitura não tem como apresentar uma nota de pagamento direto para o restaurante, né? Não ao menos nesse momento, até que se consolide a prestação de contas. Mas foi um desacerto entre a entidade mantenedora e o restaurante. Certo. O que é importante para nós? Problemas é inerente à vida do ser humano, né? Você sempre vai ter problema, vai ter dificuldade. Na sua casa você deve ter, na repartição, quem está nos assistindo não trabalha também, certamente deve ter problema. Sim. Agora a diferença está em como lidar, né? E como a gente enfrenta esses problemas. No caso do fornecimento, o que é importante a gente se atentar? Não houve interrupção de fornecimento de alimentação. Tão logo a gente detectou que havia esse desacerto, nós notificamos a empresa, que é a entidade responsável por poder fazer a gestão, e a empresa tomou todas as providências de modo que nenhum paciente, isso é importante frisar, nenhum paciente
ficasse sem receber a sua devida alimentação. Tá? Correto. Isso é importante frisar. Não houve interrupção, em hipótese nenhuma, em momento algum houve interrupção no fornecimento das refeições para os pacientes e também para os funcionários. Correto. Eu vou fazer o seguinte, porque o camarada lá já me fez assim, ó, por causa do tempo. Então nós vamos fazer uma pausa, porque vamos dividir o programa em dois, porque eu ainda tenho bastante assunto para conversar com o David. E em virtude das eleições, eu não vou conseguir outra agenda com ele. Então eu vou explorar hoje mesmo. Amém? Então nós vamos fazer uma pausa e daqui a pouquinho você vai conferir a segunda parte aí do programa. Hoje aqui comigo, David Alexandre. Ele é secretário de Governo e Comunicação no município de Várzea Paulista. Então eu te convido, não saia daí, tá certo? Encerre esse vídeo, já dá play no outro aí que nós continuaremos aqui com o David. Até já!